Olá, família, sejam bem-vindos ao nosso CidadeCast, o seu podcast preferido. Esse é o nosso espaço para a gente conversar, bater papo e produzir conteúdo para abençoar a sua família, o seu relacionamento. O meu nome é Silas Dias, eu sou casado com essa bela morena. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandra, sou a Bela Morena. Nós temos 12 anos de casados, 2 filhos, Bentinho, Helena. É um prazer estar aqui com vocês, mais um podcast, CidadeCast. E desejamos que abençoe seu lar, sua casa, sua família. O CidadeCast hoje, a gente quer conversar sobre os desafios do jovem casal. Quando a gente começa os nossos relacionamentos, quando a gente se casa, essa junção dessas duas culturas se encontrando agora sobre o mesmo teto. E para a gente conversar sobre isso, nós estamos com um casal aqui, parece que é especialista nesse assunto. Eles estão há 12 anos casados. 13. 13? 13. 13 anos 13 casados. anos casados. Isso, são pais da Bia e da Yasmin. Eles têm produzido conteúdo também na internet. E você vai ter o arroba deles aqui embaixo para acessar e para entender. Sejam bem-vindos. Por favor, fiquem à vontade aqui no nosso CidadeCast. A Tiara e o William, bem-vindos. Bem-vindos. Muito obrigada, a gente Maravilha. agradece. Muito bom. Feliz demais por poder estar aqui, por poder conversar, né? Por poder trazer na mesa esse tema que é tão precioso, necessário, né? E pra gente, pra nós, porque a gente entende que essa seara, né? Ela é construída, ela não é um fim, não é um ponto de chegada, é sempre um ponto de partida. Então, vai ser muito bom. Espero que vocês possam aproveitar bastante essa conversa aqui. Exatamente, a gente está muito feliz, agradecemos o convite e tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa da gente compartilhar muita coisa boa. Vai sim. Bacana. Gente, sim. Faz um resuminho, então, da história de vocês, porque no CidadeCast a gente gosta de ouvir as histórias dos encontros, como é que é a vida, como é que os caminhos de vocês se encontraram. Faz um- Vamos lá. Sobre a minha. Bora, me ajuda aí. Vai! É, como a gente foi apresentada, a gente 13 anos de casamento e começou com o Tiara não resistiu ao encanto do saxofone. Oh, Tem um fundo de verdade isso, É, não vou mentir. Tocar, a gente se conheceu Encontros da nossa encontros das comunidade. igrejas ali, de uma igreja de uma cidade, ela da igreja de outra cidade, e essas igrejas intercambiando, a gente tocando ali, enfim, se encontrando. Nos conhecemos depois de um tempo. Gente, é impressionante como o músico sempre sai na frente, Sempre, né? É. sempre. Sempre. Isso E é, aí, isso é isso é verdade. injusto. E aí, O cara na adolescência aprende a tocar um violão, Cara, ele já sai na frente disparado, sem dúvida, né? isso Agora fica a dica, né? Para isso os eu ia falar rapazes, isso, e jovens, você adolescentes. que tá, né, buscando um diferencial competitivo, meu amigo, aprenda a tocar, já foi, não tem jeito. Agora, com instrumento de sopro, então, aí, meu amigo, É porque você é muito Aí eliminou todas. aí a raridade aumenta, acaba não se tem tornando jeito. muito diferente, E nem- inclusive dos músicos. E nem né? porque era Exatamente. o músico excepcional, porque realmente não é tão comum, não é tão trivial, né, o saxofone. E a gente se conheceu, chamou a atenção, essa lindeza, né, esse olho aí. E aí, depois de um tempo, quando eu conheci ela, ainda estava namorando, e a gente começou, né, se conhecendo através de Da amigos em igreja comuns. mesmo, né? Depois de um tempo, eu sozinho, Tiara sozinha, a gente começou a conversar e aí esse encontro Aí não para mais. não parou. Eu lembro que eu Começamos a toquei, conversar e não para mais. eu lembro que eu toquei na janela dela, inclusive, né, no aniversário de De 15 15 anos dela. Olha, Que Dois legal. garotos, Não, né? aniversário E- de 15 anos, 15 anos. né? Exatamente. Olha, você que está assistindo a gente, Isso é você, meu amigo, você pai de família, tem sua filha com 15 anos. Se tocarem Aí- saxofone na janela Aí chega dela. um saxofonista tocando. janela. Lembra o que você tocou pra ela? Lembro. Lembra? Até ela lembra, sem É. dúvida nenhuma. Você lembra o que foi que eu toquei? Aquela música de Diana do Trono, você é linda demais. Ah. Tava no Aí auge, pode, inclusive. pai, Tava no deixa. auge, tava no auge. Então, assim, e aí dali,
É uma história bacana. A gente teve aí A gente sempre namorou à distância, assim. 8 anos A à gente distância. namorava próximos, porque era uma cidade próxima, 45 quilômetros de Depois de distância. 6 meses Mas se com 6 tornou meses se tornou uns 300. 400 quilômetros. Depois de mais Depois um de ano, se mais tornou 6 meses, ou seja, um ano total. 600, quase 700 quilômetros de distância. E a gente 8 anos praticamente nessa distância. É. A gente se Na via, verdade, assim, a gente se via 40, esses 8 anos são marcados, né? A gente namorou 4 anos. ficamos E aí, noivos. de repente, a nossa família se junta, decidem, eles se amam demais, vamos embora celebrar esse amor e Querem compram nossas casar. alianças. Tínhamos dinheiro para casar? Não Nada, tínhamos, zero. mas eles nos deram as alianças, Zero. nos levaram para uma roça, ele brinca aqui. Pra não ter como correr. Pra não ter como a gente correr, nos levaram para uma fazenda. Tô É. brincando, a gente queria muito. Muito. E justamente por isso, porque a família percebia como a gente, né? Se tratava, como era o nosso relacionamento. A gente queria casar desde o começo. Tiara eu acho. tinha 18 anos. Eu já tinha 18 E o anos. William? Eu já tinha 23, 24 anos, alguma coisa sim. assim, mais ou menos. É. E aí, Eu o tinha que, 18, estava incompletado. e aí o que acontece? E é interessante, porque veja só, a família, depois de um tempo, a gente namorou à distância, aos 4 anos namorando, depois de 4 anos namorando, a gente já queria casar antes. A gente não tinha condição. Não tinha A gente condição era mesmo, também muito zero. novo, Novos, enfim. mas não tinha condição de casar Estávamos assim. estudando, aquela jornada também, Acadêmico, né? os dois fazendo Acadêmico. faculdade. E aí, assim, mas olha a percepção da família, a percepção de que realmente era genuíno, o que a gente nutria, o que a gente tinha era Verdade. sério, era realmente, assim, um relacionamento, né, pra vida, e a gente queria casar a família, de repente, imagina só, comprar as alianças, toma aí, vamos lá. Imagina o risco desse negócio dar errado. Não, peraí, calma aí, não, quem falou que a gente quer isso? E a gente ficou muito feliz, depois de mais 4 anos a gente foi casar, e assim, realmente, uma coisa que eu observo e vejo assim, o quanto Deus foi, sempre, né? Mas como, quando a gente tá falando de seara, casamento, dessa, digamos, dessa estação da conjugalidade, né? Que é algo sagrado, que é um terreno sagrado, como o Senhor abençoa, derrama de maneira gente- absoluta. Nós né? ouvimos isso, inclusive, de algumas Bastante, pessoas. Que justamente a gente namorava há muito tempo, a gente namorava à distância e o casamento seria a forma da gente estar junto, da gente morar no E mesmo namorava à local. distância, assim, a gente se via uma vez a cada 45, 60 dias. É. Foi assim, durante toda a jornada. Então a gente ouvia de algumas pessoas, marca a data, Deus vai abençoar. Não, mas marquem a data. Gente, foi impressionante. Hoje a gente repete isso demais, né? A Aqui na gente nossa fala. comunidade, basicamente, toda a nossa juventude já está casada. É impressionante. E eu sou um santo casamenteiro. Maravilhoso. O ano passado eu fiz 12 casamentos. Uau! Esse ano eu estou com 9 casamentos para fazer. Uau. Que E maravilha. é impressionante como o marca-data funciona. Porque as coisas Funciona. vão É. acontecendo. É real. É. E impressionante, porque assim, óbvio que a gente era mais novo, assim, bem jovem mesmo, e às vezes você acha que você precisa de um cenário muito perfeito para você mergulhar nesse lugar, sendo que é o contrário. É esse lugar que vai fazer você amadurecer e vai fazer, sabe, assim, de alguma maneira você experimentar plenitude em todas as áreas da vida. Uhum. Foi essa a nossa história. Sim, Então, assim, marcamos, sim. coisas extraordinárias aconteceram, milagres extraordinários aconteceram. Aconteceram. E mais, eu Com diria certeza. assim, né? Você vira homem e mulher de verdade. Porque antes você é um garoto, um menino. Você tá aí com um monte de medo. E claro, não super-humano, gente falho, com ambiguidades, ambivalências, Sim. né? Mas você vira homem e mulher de verdade. Né? É. Começa, então aí a coisa começa a ficar bem bacana. Mas resumidamente, essa é a nossa história. A gente namorou à distância. A gente sonhava, né? Assim, estar junto de verdade. E a gente vira um pro outro e diz, olha, eu não quero me acostumar com você, porque Até hoje a gente sonhou fala isso. muito isso. A gente sabe? não quer se acostumar a estar É, junto, porque a e- gente e sabe aí- como é E viver aí, tanto tempo e longe. se a gente pudesse dizer assim, cara, uma coisa que a gente fazia e faz até hoje, né? Depois de 13 anos, cara, tomar banho junto é muito da hora. É muito legal, do primeiro dia até... De 13 anos de casado. Tá certo? eu falo assim, não, até Quer hoje. falar antes? Não, banho. eu tô falando, eu tô falando do primeiro dia do casamento, sabe? Ô, Casou É. até hoje. Cara, Ô, William, isso é mas delícia. você tá muito adiantadinho, Não, foi tá? mal. Você já tá indo não é pra alta, banho foi mal. mas isso, Foi mal, isso, é. isso Você já tá indo pra o banho. tem a cara Eu- dele, gente. O que acontece? Eu quero, assim, pra quem não casou ainda, né, cara... Tem umas delícias do É, casamento, você né? não sabe. Tem uns spoilers Você que vocês precisa, vão né? querer experimentar. Com certeza. Mas olha só, dessa conversa de vocês, da pouca história que vocês compartilhou com a gente, eu destaquei 2 coisas aqui na minha cabeça, tá? O fato de vocês serem muito jovens, muito Tá. novinhos,
né? Aham. E se casarem, e começarem a namorar muito jovem, muito jovens e se casarem também muito jovens. E também um fato que aí abraça a grande maioria de todos nós, é o fato de não ter dinheiro para casar. Vocês conseguem Absoluto. dizer aí qual é o desafio maior? Ser jovem demais ou não ter dinheiro para casar? Excelente pergunta. É Eu acho muito que, inclusive, boa. elas estão correlacionadas. Assim, É, o fato de você não ter dinheiro é porque você é jovem demais. Mas, assim, nenhuma coisa nem outra, ela é um obstáculo de maneira verdadeira. É óbvio que, por exemplo, teve um momento, e a gente brinca, eu não tinha dinheiro para comprar uma pessoa barba. Hoje, eu tenho, gente. É opção, tá? Então, assim, é Uhum. opção deixar a barba, né? Mas, assim, e é óbvio que isso é uma questão legítima. Né? Como eu não consigo pagar a conta de luz, eu não consigo pagar um aluguel. Mas, assim, existiam muitos medos também. E necessidades que a gente vai criando, né, no Na universo cabeça. simbólico da gente, como necessidade de um ambiente ideal, né? Como se a gente precisasse de casa, de Esperar o estabilidade. cenário perfeito, Porque né? todo mundo É. fala sobre carreira e obstacula esse lugar de, não, pô, a gente tá namorando, entendi, esse é o ambiente que eu quero ela, quero ele. Pô, o que impede você? O que impede vocês marcarem casamento? Ah, mas o quê? Você não tem a festa perfeita? Você não tem um trabalho perfeito? Você não tem a carreira perfeita? Você não tem todo o dinheiro que você imagina? Você nunca vai ter. Nunca, isso não vai existir. Então, assim, é que sua pergunta, ela é uma pergunta bem desafiadora de você pensar. Mas, assim, eu acho que a pouca idade, ela ainda ela é o obstáculo maior, porque ali a gente não consegue ter mais clareza. E aí entra uma outra questão, que eu acredito que é um ponto fundamental e determinante para a jornada 2 e para fazer um casamento dar certo. Que é você ter gente boa por perto, você ter bons conselheiros, você ter gente madura, você ter gente que são casais maduros por perto, para dizer assim, Funcionais. Boas olha, influências, né? e boas influências, porque assim, o que acontece é que de repente quem está nos ouvindo, né, e assim, a gente tá falando para casais, mas veja se de repente antes de casar, se todo mundo te incentivava a casar, né, se o ambiente às vezes da sua família, se você não vem de uma família cristã, se você tem boas referências de casamento, se seus referenciais, eles colaboram, eles confluem, eles te estimulam, eles te impelem, eles te motivam, eles te criam desejo, eles fazem assim, não, pô, cara, é isso mesmo, é bacana. Meu pai também casou. Meu pai, com 21 anos, se não me engano, ele estava casado também. Já tinha casa, não sei o que Sua tal. mãe E tinha muito mais 16, simples, né? sem a instrução que a gente tem, sem o estudo que a gente tem, sem as nuances, digamos assim, das possibilidades que a gente tem desse tempo. Então, assim, eu acho que a pouca-idade, ela é um desafio maior, na minha opinião. Eu sempre converso com casais de noivos que vão se preparar para o casamento. Todos os casamentos que eu faço, eu converso com as pessoas antes, Sim. né? E eu dou sempre um conselho. Eu dou alguns outros, mas esse eu sempre repito com certeza. E é sempre uma pena, porque quando eu vou conversar com eles já escolheram seus padrinhos de casamento. Uhum. E normalmente o Perfeito. critério é por Genial. afinidade, Uhum. é gente que eles gostam muito, ou Sim. participaram, Uhum. né, Da história da ali. história deles. Mas eu sempre digo assim, atraia para perto de você pessoas, estrategicamente, pessoas que amem vocês dois juntos. Perfeito. Uhum. Porque uma coisa é alguém que ame você, Tiara. Uhum. E certamente quando vocês enfrentarem alguma dificuldade, essa pessoa Vai pode tomar tomar um algum partido. Comprometimento é parcial. O E os- comprometimento é só com um, não é por história. Exatamente. Perfeito. É. Genial, isso é fantástico. Deixa eu ressaltar uma coisa. Eu acredito que a lógica da pouca idade, ela está muito associada também com as experiências. Porque a gente tinha pouca idade, mas a gente tinha uma experiência muito legal da relação, porque já era muito tempo de relação. Sim, Era uma verdade. relação à distância que nos fazia conversar muito. A gente A desenvolveu gente a tinha habilidade que de conversar. desenvolver muito alinhamento para a gente continuar juntos à distância, Sim, sem bacana. ter muitas condições de estarmos fisicamente, sem termos aquela coisa gostosa do namoro, que é o físico ali, do beijo, do abraço, do sair para namorar, nananá. Então a gente desenvolveu muito essa questão da conversa, do diálogo, do alinhamento. Escrever Então, cartas, de nutrir exatamente. o amor dessa De maneira. nutrir valores juntos, de ter muita clareza do que a gente queria, de entender os momentos que a gente estava passando, do porquê que a gente estava distante, do porquê que a gente não conseguia casar ainda. Por mais que nós dois sabemos que a gente queria casar, a gente entendia o momento que a gente sabe que não, agora não é a hora. Mas eu acho que a pouca idade, sem
todo esse arcabouço por trás, Pode ser um problema. pode ser um problema. Pode, não vai ser. É um problema. isso. Fatalmente será. E aí entra Porque o que tem ele falou. muita gente, às vezes, que se casa um pouco mais velho do que a gente, com idade mais velha, mas o relacionamento, às vezes, não deu para eles uma bagagem vivencial Uhum. para eles enfrentarem algumas coisas É. da relação debaixo do mesmo teto, né? Até porque... E eu ia só citar mais uma coisa, que para mim foi um dos grandes diferenciais da nossa jornada. Durante o nosso namoro, já no nosso noivado, a gente vivenciou uma experiência que a gente praticamente quase terminou. Foi Eu acho que foi a grande muito- crise, digamos foi assim. a grande crise da nossa o lugar vida. que a gente botou o pé que quase, de fato, a gente não estaria junto. E que foi né? muito difícil, foi muito desafiador. E justamente isso que o William está dizendo sobre quem está perto. Porque eu ouvi de pessoas nesse momento coisas do tipo: se você está com dúvida é porque não é para ser. Uhum. E eu ouvi de graças a Deus que eu dei ouvido para muita gente boa de Deus que estava perto de mim e que virava para mim e falava assim: o que você está dizendo que é um problema vai ser um problema em qualquer outra relação que você Uhum. entrar. Então, olha para a história de vocês, olha para tudo que vocês já viveram juntos, olha para quem ele já se mostrou que é até Uhum. aqui e realmente reflita se o que você está dizendo faz sentido. Então, assim, ter essas pessoas, e ele também, porque ele ouviu nesse momento coisas do tipo: cara, isso aí que aconteceu é só uma prova de que vai viver sua vida. Embora, Você tá vai muito pro- novo, Você quer ir não embora, se vai ligue pros para Estados Unidos, vai isso. pra não sei onde, Você ter um futuro incrível. E ouviu também de muita gente boa falando: cara, vocês têm uma história, vocês têm uma jornada, não é assim que as coisas vão funcionar. E faz todo sentido o que Silas estava trazendo aqui, que é assim, essa questão de você, principalmente em travessias, nesse momento mais de travessia, que é um momento de fragilidade, que é um momento, De no dor. nosso caso, de distância, do outro, enfim, todos vão ter travessias, né? Diferentes momentos, estágios. E nessas travessias de fragilidade, você depende para quem se entrega seu coração e suas palavras. E isso é importante. Por Seus isso, ouvidos. por os seus ouvidos. Por isso que, assim, a nossa crise, ela foi, em tese, no noivado, não foi no casamento. Né? E a gente atravessou ali, Deus nos deu graça, E, sabedoria, na verdade, nos fortaleceu de uma maneira muito absurda, né? é isso que eu ia dizer. Pra mim, ali foi um marco que nos amadureceu, talvez, Bastante, uns 3 bastante. anos em alguns E assim, meses. e o que a gente nos vive- fortaleceu para ter Exatamente. certeza do casamento. Exatamente. Legal. E- Vocês. A gente Sim. pode até falar um pouco mais. Sim. Vamos falar o que foi que aconteceu? Na realidade, em resumo, assim, ela queria me trocar, né? Só que ela lembrou que o menino não tocava saxofone. Ela falou: não, então eu prefiro o saxofone. Tudo depende da forma como a gente coloca as coisas, né? Eu sempre falo. Seu ponto agora, Eu cara. sempre falo com as mulheres, eu falo assim: você pode falar tudo. Só depende da forma como você apresenta. É igual um prato. Como você vai apresentar, vai despertar ou não desejo. Ela falou assim: ó, o outro não tem o shape, não toca sax, né? Então não é engraçado. Pô, como é que eu Cara, vou trocar? Eu vou entrar de uma forma um pouco mais delicada e mais Brincadeira, profunda. brincadeira. Gente, óbvio. É óbvio. Justamente como a gente namorou durante muito tempo à distância. E tendo em vista o meu histórico de vida também, eu sou filha de pais divorciados. Eu sempre tive a questão da ausência do meu pai. Por mais presente que ele tentasse ser, existia uma ausência, querendo ou não, emocional, inclusive. Por mais que ele me amasse, ele tentasse demonstrar o amor dele, mas ele tinha dificuldades emocionais, como a maioria dos homens às vezes tem. Porque não tem um vocabulário Não tem emocional vocabulário formado. emocional. Então a linguagem, a maneira, a manifestação dele, do modo, do jeito dele, era extremamente limitada. né? E aí, Era da provisão. ok, Era a forma do amor, eu te amo na provisão. te veio de lá. E eu vim disso, então existia uma fragilidade emocional nisso. E a gente à distância, e aí, tendo em vista o contexto, no meu trabalho eu comecei a, de alguma forma, me envolver emocionalmente com outra pessoa. Não cheguei a ter nada com essa pessoa, mas meu coração foi se envolvendo, foi se envolvendo. O que Presença, foi ausência, presença. ausência, presença, A gente vê ausência. aí- Aconteceu uma coisa muito forte uma na situação- minha família. Uma situação bem delicada, assim. Muito, muito, né? muito com a casa, delicada. com a mãe. E E que ela quem- precisou de presença. Quem chegou junto, esteve presente no momento, essa pessoa.
E aí eu me envolvi emocionalmente nisso, e aí eu entrei num bug. Peraí, Poxa. eu sou noiva, a gente tá falando de casar, e agora meu coração tá completamente dividido. Como é que eu vou Ele lidar não- com isso aqui? E aí a dúvida era, não, mas o William não tá aqui quando eu preciso. Nossa, mas será que vai dar certo? Nossa, mas a gente tá tanto tempo longe. Será que isso vai acontecer? E isso traz um ensinamento interessantíssimo, que é quando a gente fala de intimidade, de confiança, né, de comparação, que a fragilidade se estabeleceu, né? A fragilidade se estabeleceu, há uma comparação agora. Uhum. Há uma comparação, e agora a comparação aquilo que eu tinha não mais é suficiente, porque eu tenho um novo padrão de aferição imediato, né? Aquela presença, nossa, agora tá aqui, ele não tava. E isso aconteceu lá atrás pra gente. E aí, desculpa, eu te interrompi, era só pra tentar trazer de maneira pedagógica isso que aconteceu, porque realmente... E aí traz esse momento de, e aí? Eu acredito que uma coisa também foi muito bacana nesse momento, eu acho Foi a que foi postura nossa, né, minha, Gi? e a minha sinceridade com você. Absoluta. Tipo, começava a acontecer e eu fui E você abrir já o estava coração e acostumado ao falei. Diálogo né? completo, e assim, Isso. isso é profundo, porque assim, honestidade, transparência, a fala, olha, tá acontecendo isso aqui, olha, Tô me sentindo amor, eu tô assim. com dúvida, tá acontecendo olha, isso. então peraí, calma aí. E aí eu lembro uma situação que foi muito interessante. A gente nunca falou disso aqui publicamente, eu acho que é a primeira vez que a gente tá assim, né? Tão a fundo, a gente já falou em talvez palestras, não, mas eu digo já com falamos. Cara, isso aqui é legal. E porque em primeira Olha mão, isso. porque, assim, eu digo com essa riqueza de detalhes, e por que isso é legal? Porque isso é pedagógico, e a gente só fala com leveza das coisas que realmente a gente é curado, a gente né, atravessado. E eu sei quantas pessoas atravessam estações, às vezes, que às vezes chegam a acreditar, poxa, mas é o fim. Né? Quem, por exemplo, casou, imagina que você tá casado e tá atravessando uma estação de dúvida, né, de instabilidade, de se perguntando, pô, será que é isso? Será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai atravessar? Será que vai dar? Será que vai ser? Será aqui? Será aqui? E olha, e muita gente às vezes olha pra gente e acha assim, nossa, mas que casal perfeito. A gente não tem nada de perfeição, né? Assim, não tem perfeição aqui, tem imperfeições, mas tem também decisão do outro lado de fazer esse amor dar certo, né? Pela graça de Deus. Decisão é a palavra-chave. É essa. Né? E assim, decidir a cada dia e não, fazer acontecer. E não é uma Pra decisão mim, só no pra nosso... mim é completamente. Exato. E não é uma decisão só no nosso braço forte. É Não. potencializado pela graça de Deus, mas é uma decisão também, sobretudo, assim. E aí, por isso que o amor não é pra meninos e meninas. É pra homem e mulher. Não é pra gente fraca no Gente que sentido de... amadureceu. Gente que amadureceu. Então, assim... Por exemplo, pra mim, uma das coisas que mais. E aí eu antes de ia falar vocês- uma coisa que eu lembrei. Desculpa, te só pra... As posições. A comunicação, que sempre foi nutrida. A honestidade, transparência, nível absoluto. Assim, absoluto e restrito. Sem nenhuma reserva. E terceira coisa, eu lembro que quando a gente tava noivo, né? E aí Tiara um dia falou assim, tá, não sei o que, eu vou tirar a aliança. Eu ia viajar. Ela ia viajar. Eu decidi sair Passar um uns pouco dias, de cena pra Passa eu na casa do conseguir pai dela uns respirar, dias, pensar um pouquinho. E ela falou assim, eu vou tirar a aliança. Eu falei assim, olha... A gente tinha combinado que a gente ia tirar a aliança. Foi. E aí eu dei um estalo, assim, né? Um momento de lucidez. Eu falei, olha, não vamos fazer isso não. Porque é claro que era noivado ainda. E eu acredito que isso no casamento ainda se intensifica, é mais profundo. Com isso é mais certeza. visceral. Porque aí sim a gente tem um passo maior no que a gente chama de aliança. E não contrato. Uhum. E não numa relação, né? Contratual. É uma relação de aliança. Aí a coisa é um pouquinho mais... É diferente. Enfim, mas voltando. Eu falei assim, olha só, se a gente tirar a aliança, a gente tá abrindo... Vamos ficar com ela. Você volta. A gente conversa e a gente vai definir o nosso futuro. A gente vai orar sobre isso. Tá tudo bem. Aí ele falou uma frase mais forte na O que eu hora. falei? Ele falou assim, Olha, se eu tirar, aí a gente não coloca mais. Então nós vamos manter a aliança. e você vai e Porque volta. na hora que a gente tirar, aí a gente tá tomando a nossa decisão. E eu não sabia, Isso foi muito e eu não tinha consciência, assim, por exemplo, Do simbolicamente, hoje, Tamanho que isso aqui dessa, foi. que hoje o equivalente é qualquer casal, e presta atenção, isso aqui é pedagógico, qualquer casal, na primeira instabilidade, vou pra casa, vamos terminar, vamos divorciar. Eu tiro a aliança e deixo lá em cima da cama. Isso é uma abertura, é uma rachadura, é uma janela que você vai abrir, que assim, quanto mais se abre, mais ela dilata, e ela é uma possibilidade. Então, quanto mais se fala, menciona, você pisa nesse lugar, é um lugar que não deve ser falado, não deve ser... Entende? Você falou sobre um ideal de relativizando, perfeição, William. Você falou sobre um ideal de perfeição em algum momento na sua fala.
Eu não sei se você conhece um texto do Stephen Kennedy. Ele fala, o contrato do casamento. Tarefa para casa para você que nos assiste. O contrato do casamento, dá um Google, coloca lá, o contrato de casamento do Stephen Kennedy. Ele fala uma coisa muito interessante, e ele diz assim, ele está comemorando, acho que 40 anos de casado com a esposa, e escreveu esse artigo. E aí ele diz assim, olha, fatalmente, casar é você dizer para o outro, fatalmente, durante a nossa caminhada, você vai encontrar dezenas de pessoas mais bonitas, mais interessantes, mais inteligentes do que eu. E eu também vou encontrar dezenas de pessoas assim. Mas o casamento é um contrato prévio em que eu abro mão previamente de todas essas futuras possibilidades para estar exclusivamente com você. Perfeito. Né? Perfeito. Isso é de uma Genial. maturidade muito grande, absurda. E exige. E isso também faz com que a gente abandone alguns ideais de perfeição. O outro não é um príncipe encantado. A outra não é uma princesa da Disney. E a gente não vai encontrar essas pessoas perfeitas. Nós vamos nos esforçar para extrair disso aqui a melhor relação que a gente Perfeito. pode construir. Aí você falou uma coisa que é um elemento fundamental, por exemplo, que eu acredito para o casamento dar certo, que é o amadurecimento da personalidade. Completamente. Uma personalidade sem amadurecimento, individualmente, dificilmente, ou a ausência desse amadurecimento, fatalmente vai culminar numa relação adoecida, cheia de Ou rompida. expectativas irreais, inclusive frustradas, e nessa frustração, rupturas, assim, as mais absurdas. E a gente vê casais, por exemplo, casados, inclusive, tentando ficarem juntos, meio que assim, mas sem amadurecer. Porque se é pra ser pra sempre, tem que ser bacana, é legal, tem que ser bom e ser bom. O domínio dos instintos, né? Porque assim, Sim. por exemplo, eu vejo alguns casais até mais velhos, né, do que a gente, mais tempo de casado, que relatam, tipo assim, não, a gente brigou, não, eu fui dormir em outro quarto. Assim, pra gente isso é um absurdo. Isso é bizarro. Isso é uma tolice. A gente, não é pra dizer, mas e não é pra dizer assim que a gente dorme, não. Por exemplo, não pode dormir brigado, que eu acho que também é o ideal, seria. Sim. A gente não consegue, tem horas que você tá ali chateado, que o melhor é de fato dormir. Tem muita coisa dormir, que uma A grande camada, maioria das vezes, eu só preciso de uma noite de sono pra poder... calma. 70% da questão já vai ser resolvida com isso. Exato. Com Então, assim, descanso, conversar de forma mais tranquila, de forma mais branda. Mas, assim, não quer dizer que porque eu estou com raiva, que a gente ainda não resolveu, que cada um vai dormir na cama. Então, assim, a gente dorme brigado. Eu brinco, já brinquei assim. Já tive vontade de me separar? Nunca. De matar, já. Mas de separar, nunca. Né? E às Mas vezes, isso é controlar esses dias. Essa ânsia por conversar, você às vezes pega um outro no momento E que que ele nós está mulheres muito queremos então, mais, né? Nós mulheres a gente quer resolver logo. Exatamente. No momento Exatamente. completamente inadequado. Eu sempre digo, olha, não converse coisas importantes no momento da raiva, da ira. Não Conversa sobre assuntos, não traz à tona um assunto, uma chateação sua de um passado, no momento que vocês estão escalonando uma irritação e uma conversa inadequada. Chama E não pra... pensar que tem que resolver naquela Boa. conversa. Exatamente. Né? Porque às vezes assim, você tá transportar, chateado. né? Não, mas eu quero Exatamente. convencer o outro, tem que resolver. Tem, as coisas Às não vezes- precisam ser resolvidas assim, no imediato. E isso no vai preto com a no branco. maturidade, né? Vai com o Exato. tempo. E Às vezes você só tem que se afastar. Exatamente. Uma das coisas que eu ia dizer que eu aprendi nessa experiência também é de não dar total razão ao que você sente. Porque as emoções enganam a gente. De verdade. demais, E isso gente. que a gente chama de amadurecimento da personalidade. Por sabe? quê? O que você sente não é a total verdade. Por mais que você esteja sentindo de forma muito forte, muito verdadeira, muito intensa, não é a verdade como um todo, não é a totalidade. Então a gente precisa se questionar mais sobre o que a gente sente. E por isso que eu acho que nesse momento, por exemplo, lógico, a gente era noivo. Então nesse caso cabia eu sair, Sim. sabe, viajar. Dependendo de como o casal tiver como casado também, às vezes cabe. Mas lógico, pra onde você Sim. vai, com quem que O você vai acordo, conversar quem que você está nesse, exposto nesse vai momento. nesse momento, né? Ao que Mas, você se expõe às nesse vezes momento. vale a pena As você sair um brechas, pouco, né? pra você entender assim, não, peraí, o que Deixa eu eu tô ganhar sentindo não é perspectiva. tudo. É para exatamente. ganhar perspectiva, porque assim, quando a gente está falando de amadurecimento da personalidade, inclusive
a gente não falou, né? Mas a gente escreveu um livro sobre Que casamento legal. também. A gente escreveu Legal. os 7 segredos da inteligência amorosa. E esse termo Legal. não existia, e eu de fato eu acredito que inteligência amorosa é uma habilidade, né? Uma competência. E, por exemplo, a gente se prepara para a carreira. Você se forma, você estuda para ser professor, médico, para Estuda muito, inclusive, às muito vezes, bacana, né? para ser advogado, É pra legítimo, pra todo ser um mundo pesquisador. valoriza isso, Exato. inclusive, né? E- Essa busca. E o estudo é importante porque essa é a preparação. Agora, quanto tempo que a gente se prepara para o amor? Quanto tempo? E, aliás, Para quem são os casamento, para paternidade, né? Pra Maternidade. amar e ser E amado, pra as funções instruir, mais pra- importantes que a gente vai exercer durante a vida. Por quê? Exatamente. Porque elas que serão, ela que é fonte, no caso a família, mais ser amado depois na criação dos filhos e educação, essa que é a fonte produtora, por exemplo, de gente emocionalmente madura também, que serão os próximos pais, mães. Então, E assim, forma a sociedade. e quanto que a gente se prepara para isso? O quanto que a gente estuda sobre isso? Quanto é só quem está nos escutando e assistindo, escutando, enfim. É só você questionar quanto você se preparou, quais foram os treinamentos, os cursos, os livros que você leu no último ano, nesses 6 meses, ou em todos os anos de casado, né? Sente Quantos- vergonha, né? Tipo assim, não, poxa, já li quantos livros acadêmicos, enfim, de filósofos e tal. Mas assim, poxa, parece que o que eu sinto, porque não, a vergonha de falar, não, eu tô lendo um livro Sobre Sobre casamento. casamento, Sobre. Nossa, Como mas se que fosse piegas. algo intuitivo. exatamente, Não piegas, fora E parece Mas que é- agora os parece seus problemas ser. acabaram, porque o Cidade Cast está aqui para produzir conteúdo. Já foi. E isso e é de uma inclusive indicação de livros. Pronto, e é de uma importância absoluta, porque assim, é justamente assim, a nossa imaturidade, geralmente pela ignorância, né? E o que é maturidade? Para mim, um dos indícios de maturidade é assim, quem fala, nossa, eu sou muito maduro para minha idade, geralmente não é. Geralmente não é. Agora, o que é um indicativo de maturidade? É que meu tipo de desafio, ele vai se sofisticando, ele vai mudando. Ele mudou. Então, se você tem um casamento, se seu desafio é o mesmo do início, cara, vocês não estão amadurecendo. Exato. Pô, vocês estão no namoro, é o mesmo tipo de problema. Não tenha a expectativa juvenil, infantilizada que vocês vão casar e vai melhorar, porque geralmente eles pioram e elas também pioram, né? Geralmente. E eu até acredito que homens disfuncionais causam problemas maiores do que as mulheres. O homem tem um poder Sem dúvida. de capilarizar sei lá, o poder destrutivo, né, do homem. A energia masculina. Eu tenho a sensação que essa energia masculina, ela acaba, assim como a mulher tem uma capacidade de trazer uma pacificação para o lar, Absurdo. né? Absurda, potente, visceral, sensacional. e faz parte dela, Perfeito. não é? Nós homens temos um outro tipo de energia, que é muito potente. Ela pode ser destrutiva quando não Amadurecida, canalizada exatamente. da forma Exato, correta. equalizada, amadurecida, né? Então, assim, preparar. E Eu como é que se acredito faz que isso? tem outro indicativo também em relação à maturidade. maturidade. Ah, É você saber que você precisa saber muita coisa. Porque quando a gente é imaturo, a gente acredita que a gente já sabe tudo. é um efeito. Como é que é? E- Dunning-Kruger, né? Exato. É o Dunning-Kruger, não é isso o nome lá que o. E A gente até fala cita isso no livro. Tá cita isso isso no no livro, livro. A maturidade te faz enxergar assim, quanto mais você entende sobre alguma coisa, mais você sabe que você não sabe quase nada. Então, Ainda existe um E parece que universo para Vale a pena explorado. falar sobre isso? casamento, Vale a pra casamento isso é é muito pior real. ainda. A sensação que eu tenho. Você estava dizendo que para a vida profissional a gente se Se prepara. prepara Para a vida religiosa a gente se prepara. também. A gente estuda, a gente lê a Bíblia, a gente faz um curso, os pastores explicam, a gente vai para a escola bíblica, a Temos gente mestres, ouve, mestres, a gente ouve muito podcast agora para entender isso pode, isso não pode. Mas eu tenho a sensação que para casamento a gente não faz. E outra coisa, eu vou dizer, para a vida sexual a gente faz menos ainda. Muito menos. Verdade. E o que acontece? Menos verdade. ainda. E o que que a gente tem a acontece? sensação que para sexo a gente tudo É é intuitivo. intuitivo. É intuitivo. A gente já tem que nascer E sabendo. é intuitivo no sentido seguinte, né? Bota o casal um de frente pro outro, descascado, que vai acontecer. Agora, nós estamos falando de plenitude. Nós estamos falando de explorar e Exatamente. derramar do ponto de vista de... Não basta essa jarra estar pela metade, ela tem que estar derramando. Pô, não basta a gente estar junto, tem que ser bom, tem que ser uma delícia. Sim. Tem que ser uma experiência. Como que tem jovens casais casados sem fazer sexo? 3, 4, 5 conversar. vezes na semana, gente, pelo amor de Deus. Brigando os jovens com 2 anos de casado, com treta. Pelo amor de Deus, assim, deveriam, idealmente, é óbvio que aqui a gente não está criando, gente, referenciais, regras, em nada, mas só
só dizendo o que seria o ideal do ponto de vista da maturidade, o que se espera. Acabou de casar, cara, você tá vivendo lua de mel. Como é que um jovem de 6 meses casado, um casal, Uhum. 6 meses, não tá se deliciando, tá? Treta acontecendo em cima de treta. Então, Uhum. assim, e a vida real é essa. Qual é o ponto que volta, então? A gente precisa de instrução. A gente precisa amar a instrução. E aí entra uma outra questão. E se colocar Nesse nesse lugar. lugar de coração ensinável, Então, de você já... humildade, você já- de eu preciso aprender, sabe? Sempre cabe algo para aprender, sempre cabe coisas para explorar, para me esticar e para melhorar. E essa coisa de esticar, assim, a gente não pode se esticar demais porque quebra, mas esticar de Sim. menos também afrouxa. Com Né? certeza. Então, assim, eu preciso estar em tensão criativa, Criativa. aprendendo o tempo todo. Uhum. Tiara falou uma coisa que eu acho que é o grande mal do nosso coração, inclusive, né? A Bíblia fala sobre isso, que de fato, o que entorpece os nossos sentidos? O que faz o homem, por exemplo, acreditar que ele não precisa aprender? Né? A mulher não precisa aprender. Não, a mulher já intuitivamente aprendeu, o homem intuitivamente. Cara, a intuição de onde? Qual é a ambiência familiar que a gente tem? Papai e mamãe. Geralmente, os casamentos disfuncionais, Tiara acabou de dizer, olha, veio de uma realidade dos pais separados, né? Eu vi os meus pais estavam juntos, mas a gente recebeu o melhor, eles entregaram o melhor que eles puderam, mas com, sabe, limitações. E esse é o primeiro lugar onde eu aprendi a ser marido e ser mulher. E eu trago isso, e aí diante disso, diante desse lugar, agora desse lugar novo, eu não sei como era, eu mantenho uma ação, um coração embalsamado, enclausurado no orgulho. O orgulho que embota a nossa percepção. Né? O orgulho faz a gente não pedir ajuda. O orgulho faz a gente não dizer que precisa de ajuda, perdoar, ser perdoado. Às E, vezes, assim, mesmo que não pede, não aceita receber a ajuda. não Né? aceita. Quando a pessoa tá ali esses perto, tem o dias- feeling, quer ajudar, e Ô, você, Ale, né? Não... esses dias, Ale, Esse dia a gente estava com um casal e assim, coisa prática. Eu escutei de um casal que aos 4 ou 6 meses de casados, a esposa agrediu ele fisicamente. E assim, ele, não, ok. Tipo, isso foi andando. E a gente conversou, ele já tinha 4 ou 5 anos. Falei, cara, peraí, isso aconteceu quando? Não, 6 meses. Falei, cara, mas como assim isso é normal? A esposa te agredir fisicamente e é isso, onde é que estava agora? Qual que era a situação lá, final, né? Depois de 4 anos, eles estavam se agredindo. Ele também agredindo ela. E a gente já tá falando de um caso, assim, complexo, absolutamente complexo. Mas que lá atrás, na primeira manifestação de, peraí, esquisitice, olha, eu preciso de ajuda. É seus pais que eu preciso ligar? É para os pastores, é conselheiros? Quem que pode nos ajudar? Então, essa postura de humus, de humildade, cara, olha, a gente não tá sabendo lidar com isso. E eu acho, e aí qual é o ponto? E sobre não saber lidar com isso, eu acredito que tem muito a ver das pessoas, às vezes, começam a tratar como normal aquilo que não deveria nem existir dentro da relação. E a gente Por começa exemplo, a tolerar. dormir um separado do outro. A gente começa a aceitar isso como um padrão normal e a gente não Cara, se atenta a essas coisas comum. vão entrando na relação. Não é Exato. normal, comum. E eu comum, acho isso é muito comum. interessante, comum. porque assim, de várias coisas. Por exemplo, de relação de namorados. Vocês estão ali namorando, tá beijando e tudo, e rolou uma mão boba. Uhum. Pronto, pegou na bunda. Vamos falar, né? Uhum. Pronto. Gente, não vai voltar. Só vai progredir. Uhum. Pronto. Pegou na bunda, depois. E por aí vai. A mesma coisa. Agressão. Poxa, você grita com outro. Depois você não vai voltar atrás. O gritar já é o normal, aí depois você xinga. Você volta Aí depois- pro lugar de onde você parou da última Isso, vez e pega exatamente. sempre E você só vai tende a progredindo. dilatar. Então, assim, Perfeito. você tem que Exatamente, essa ter muito regra da cuidado com progressividade. Perfeito. Ela Exato. está para os adolescentes. Quando o namoro esquenta e nunca volta, nunca retrocede. Não. Mas também isso vale para o desrespeito na relação. Exato. Ele quase nunca, quando você não age intencionalmente, Sim, quando você exatamente. não age colocando o dedo na ferida, cuidando especificamente disso, isso só vai progredir, isso vai E é perigoso. Vai transformar em algum isso problema vai bem grande. ganhar amplitude, exatamente. E aí entra o ponto, assim, que eu acredito que voltando ao tema que a gente tinha proposto no início, né? E o bacana aqui é que a gente vai conversando e bacana a vida. Mas assim, são o nichos, que né? seria uma coisa Cabe. legal pra, poxa, a gente recém-casado. Gente, não se furte, não se encolham, não se intimide, não sejam covardes. Não tem essa de, mas você tá me
expondo. Para com isso, essa é uma tolice. Tenha gente boa por perto, isso é precioso. Dividam, das coisas mais compartilhem a preciosas. vida. Coisas mais preciosas. E Silas falou que escolha para padrinhos pessoas maduras que você pode ligar a qualquer hora, você pode pedir um conselho, você pode, sabe assim, derramar. E Coração. no primeiro sinal de que, olha, isso aqui é um pouco estranho, deixa eu ligar para alguém para eu saber se é assim mesmo. Será que eu posso pedir ajuda? Isso é importante. Porque imagina a quantidade de dores que você vai evitar. Imagina a quantidade de aprendizado que a gente vai fazer. Porque assim, eu não preciso passar por isso para aprender se eu tenho sabedoria aqui do lado, né, se eu tenho acessos. E é interessante por quê? Porque o que a gente vê de maneira comum? O que deveria ser o normal? As pessoas pedirem ajuda quando, na primeira manifestação de Alguma coisa anormalidade. não tá legal. O que é o comum? Isso seria o normal. O que é o comum? As pessoas pedem ajuda quando estão no fundo do poço. Exatamente. Quando quê? a coisa já tá muito difícil Escalonada. de ser O tratada. Quando Estrada estão assim, já. em proporções estratosféricas. Mas por quê? Estratosféricas. Eu falo porque quando a relação tá inflamada. Que a Tiara, relação inflamada é meio que assim, sabe aquela ferida que ninguém pode nem passar perto, que já dói? Nem passar Às pomada, vezes mas a pode. relação tá tão inflamada que assim, um olha pro outro e já tá me olhando Mas de cara feia. desde o namoro, por exemplo, já se tinha aquela coisa, nossa, mas isso é um pouco estranho nele. Isso é um pouco estranho Quando nela. eu converso com casais que eu vou realizar o casamento, eu digo pra eles, olha, vocês fizeram a pior coisa que vocês poderiam fazer. Vocês me convidaram pra realizar o casamento com vocês. Agora. E esse é um contrato irrevogável. Eu vou fazer parte da vida de vocês pra sempre. Eu brinco com eles. É uma bênção. E eu digo assim, olha só, se vocês me aparecerem daqui a 7, 10 anos, dizendo, pastor, eu acho que eu vou separar. E vocês, antes, não me procurarem, pra gente pelo menos tentar alguma coisa. Conversar, eu não tô dizendo que eu tenho uma solução, nem Sim. palavras mágicas, não. Mas se eu souber que vocês não procuraram ajuda, que vocês de alguma forma não Sacrificaram, saíram do lugar, balançou o saíram do lugar, esqueleto, né? fizeram um movimento na direção da saúde do relacionamento de vocês, eu vou brigar muito com vocês. E o que o sujeito fala quando chega? O casal que chega dizendo, a gente vai separar. Ah, mas Já eu tentei de tudo. Tudo, cara. Tudo é muita Cara, coisa, mano. essa frase é muito Ela é comum. clássica. Olha, Tiara e William, eu já tentei de tudo, Sabe não qual quero o mais. problema? Eu vejo assim, falas, né, de pessoas que quiseram separar ou até que separaram. Não, tipo assim, como se a separação fosse a solução pro casamento. É a única. É. Mas tipo assim, divórcio não é solução para casamento. Tem vários. Conversa Não é com pessoas próximas, é terapias individuais, que às vezes assim, Sim. às vezes a pessoa precisa de terapia e não aceita. Exatamente. Às vezes o casal precisa de terapia também E não juntos, aceita. e também não aceita, então é muito complicado. Aí a questão que você falou, né, tipo assim, que Silas tinha começado falando de jovens casais que chamam ali os padrinhos, também jovens da proximidade, né, e a questão de buscar conselho com pessoas maduras, né? Uhum. E aí, assim, o que eu às vezes percebo são casais jovens passando por algumas dificuldades, mas quem são as pessoas próximas? Outros casais jovens. Que vivem. Que às vezes vivem horror. o mesmo Que problema. vivem horror. Aí, tipo assim, quando vai conversar. Ou amigo solteiro, não que é- é pior ainda. O que é Exatamente. aberração. Aí não é conselho. É, poxa, eu também tô É pensando opinião. a mesma coisa. Na realidade, é opinião mas ele ali. isso, mas ele aquele. Nossa, realmente, Isso, e esses aí- homens são assim mesmo. E Ou aí, essas há uma... mulheres assim mesmo. Então, E vira um desabafo. e só há uma inflama diferença. uma Essas mais a outra. conversas, elas são terapêuticas. Perfeito. Mas elas não Mas não são ajuda o terapia. relacionamento. Perfeito, Não é? perfeito. Então, E aí- mulheres, quando se juntam pra falar de nós, isso é terapêutico. Tudo bem, tá tudo certo. precisa. Não, e Pode necessário. reunir. Necessário. Necessário. Claro. Pode falar mal Se da vo- gente. é. tá Mas não tudo ajuda, bem. mas não ajuda o relacionamento em coisas sérias. Exato. Uma coisa é um desabafo. E Exatamente. que, inclusive, eu aprendi a ter isso, assim. Apesar de ter boas amigas, né, e maduras e tudo mais, não é tudo que a gente, às vezes, abre. Não é Claro. tudo que você pode, né? Então, assim, tem coisa que você só vai resolver, de fato, com o seu marido. E você sabe Tem que, coisa ali, a que você gente tem- fala no livro lá, a gente ensina também que assim, você cria, às vezes, aliança com outras pessoas. Se você fala contra o seu marido, por exemplo, se você fala com a sua mãe, alguma coisa do seu marido, a depender como você fala e você coloca, Como isso vai sendo como isso vai construído, isso vai sendo ecoando. minado ali. você vai criando uma microaliança com alguém contra seu. Isso é uma forma de traição. Isso é uma traição. Claro, isso é Que a terrível. gente não leva em consideração, não coloca na conta, e isso vai se manifestando, né?
E que a gente tem que perceber, né? A gente Isso, tem e que ter quando a gente esse... fala de maturidade, é exatamente isso, assim, tem que amadurecer a personalidade. É terapia, é aconselhamento, Cara, o que for, você precisa sair do lugar, assim. Tem gente Falando que... em terapia, um ponto importante que eu acho que vale a pena citar nós temos muitas pessoas que, além de traumas realmente que vêm impactar completamente dentro do casamento, elas não percebem, além de As questões bagagens que cada um individuais, traz, né? exatamente. A gente também desnecessárias, tem pesadas. neuroatipias Sim. que Verdade. modificam muito como essas pessoas estão no casamento, não diagnosticadas. Sim. Então a gente precisa se abrir a isso. A gente precisa Verdade. começar a tirar Clareza. esses preconceitos, essas cascas que Uhum. às vezes a gente vai criando em relação a buscar uma ajuda E eu acho, e terapêutica, de buscar- maneira frequente, eu observo assim, ó, que nós homens somos mais orgulhosos, nós somos menos flexíveis, obviamente. Seguramente. Nós somos mais xurek mesmo, né? Assim, sim. cara, quando, por exemplo, se a mulher buscar aconselhamento do pastor, pô, mas você tá expondo a minha Uhum. vida, né? É. Então, assim, e é por isso que essa coisa do orgulho é realmente eu acho que é uma dimensão, assim, de reflexão que a gente tem que pensar, porque todos nós somos orgulhosos mais do que a gente gostaria de admitir, todos. Uhum. E quem não admite isso, quem não consegue Tá fazendo admitir isso, uso do seu orgulho. não, tá exatamente assim, entorpecido pelo orgulho. absolutamente já. E eu acho que, assim, às vezes é até mais fácil quebrar um pouquinho o orgulho, se duvidar na parte acadêmica, na parte profissional, até do que na pessoal. Porque, assim, apesar de, lógico, você tem que querer mostrar que você faz o trabalho bem feito e tudo, às vezes você não vou ceder ali que eu quero aprender, e né, você Uhum. se abre. Mas, às vezes, na pessoal parece que é muito mais difícil. É. Né? Na conjugal, principalmente. É porque, assim, é de uma dimensão. Sabe por que eu acho que causa essa maior dificuldade? Porque eu acredito que quando os conflitos se tornam confrontos, você passa a enxergar que, como é uma disputa, ceder qualquer coisa vai dizer que eu não tenho razão. Mas eu estou sentindo e eu sei o que eu tenho razão. Então, a gente não consegue muitas vezes dobrar o braço, né, dar o braço a torcer Abrir mão do nessa orgulho, né, em perspectiva, prol da relação. porque a perspectiva é de disputa, é de eu contra você. Então, humildade, quebrar o orgulho nesse sentido se torna muito mais difícil. E Maravilhoso. você pensa assim, o que é humildade, né? É de humus, de umidade, de útero, né? Você vai ver que a etimologia da palavra, que, assim, que no final cara, você tem um espírito corrigível. Se você não tiver um espírito corrigível, se eu não for... De onde pode nascer, de onde pode brotar novas coisas. É uma semente que cai ali. Então, se eu não tiver um espírito ensinável no sentido de, cara, olha, eu tô entendendo que alguma coisa tá um pouco diferente. Eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de mentoria na carreira, no casamento, em qualquer ambiente. Quando você começou, por exemplo, pastoreio, você tinha pastores mais de caminhada que você escutava, conselheiros. Isso é sabedoria. Isso é Isso é maravilhoso. sabedoria. E assim, quanto que vale isso? Quanto que vale isso? É. Né? O William, aproveitando isso, fala um pouquinho para nós desse trabalho de vocês, né? Da Vision Training. Visio é isso? Training. Que legal. Visio. A Né? Essas Visio- palestras que vocês dão, esse desenvolvimento de famílias, esses atendimentos a casais. Como é que surgiu isso na vida de vocês e como é que as pessoas podem conhecer um pouco Uau. mais, acessar isso? Bacana, vamos lá, Ti. Ó, como surgiu, foi assim. A gente foi convidado pelo nosso pastor. Ele falou assim, cara, tem um negócio ali. Cara de vocês. Que é a cara de vocês. Falaram assim com a gente. E aí a gente foi fazer formações em desenvolvimento humano. E quando a gente começou, a gente olhou um pro outro e falou assim, meu isso é Deus, muito isso é legal, muito a cara. nossa cara. Ferramentas. Porque eram coisas, na verdade, que a gente já era procurado pra A gente sempre pra gostou fazer. a gente sempre gostou de ajudar as pessoas a aconselhar. A gente sempre foi de alguma buscado forma. no nosso universo. E as pessoas confiavam, buscavam. Só A gente, que antes de casar, a gente era procurado por amigos Gente casados. casados que enfrentavam eu problemas. me sentia meio envergonhado. Falei, poxa, mas como que a gente vai... nem- Cara, eu não sou nem casado. Não, Mas mas eu assim- vejo que vocês vivem assim e tal. O que vocês acham? Enfim, etc. Legal. E aí a gente começou, fizemos as formações, né? Fomos pro Rio de Janeiro estudar na Mackenzie, inclusive. Fomos estudar desenvolvimento humano. Fomos nos formar em liderança, em gestão, em coach, né? A metodologia, que é uma metodologia boa, embora muita gente tenha preconceito, né? Quando você fala, pô, é coach, mas o coach enquanto metodologia, ela é científica, ela gera resultado. E assim, a gente começou a levar a sério isso, né? Primeiro pra nossa vida pessoal, das nossas questões, nos ajudou no casamento, enfim. E aí a gente começou a palestrar, ajudar as pessoas.
Fazer acompanhamentos individuais, para empresários casados, que eram sócios, enfim. E aí começou a se organizar como eu sou professor também, universitário, né? De formação, a gente sempre gostou de falar. E o ambiente, quando a gente começou a palestrar, o que a gente entendeu? A palestra ela é mais democrática, porque no ambiente acadêmico eu falo para um público específico, num recorte específico, numa idade específica. A palestra ela é mais, ela capilariza o Abrangente. poder de capilarização, que eu estou falando agora com nichos diferentes, com pessoas de formações múltiplas, eu estou falando com doutores, mas estou falando com pessoas simples. E isso ganhou nosso coração, sei lá, em 2016, talvez 2017. E nasceu a Visio aí, já treinamos mais de 40 mil pessoas, Nossa, né? que Assim, legal. de acompanhamentos, resultados e casais, né? Também Mas individuais. assim, o projeto Casais nasceu ainda mais forte na Na pandemia, verdade. Na pandemia. A gente viu Interessante. dentro da pandemia realmente assim A lógica das pessoas eclosão começarem a conviver. dentro de casa. Sim, Isso. que foi bem desafiador. dentro de casa, casais. explicitando algo que já estava adormecido, que era, né, assim, problemas relacionais. E ali a gente viu uma oportunidade de... Porque a gente sempre fez um trabalho como casal. A gente não fazia especificamente antes para casal e entendemos ali que, né, fazia sentido. Escrevemos um livro, depois Tiara escreveu mais um, pelo menos. A gente produz bastante conteúdo. A Visio hoje, ela tem sede na cidade de Tapetinga, mas a gente tem, né, trabalho aí, acessa e pessoas que a gente ajuda, enfim, no Brasil, até no exterior. Que Né, legal. porque a gente consegue fazer remotamente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, vai no Instagram, Só para ficar claro, nossa missão é desenvolver pessoas e acelerar empresas. negócios, né, Com a empresas, Visio, né? exatamente. E com a o Visio. relacionamento PHD entra dentro desse grande guarda-chuva, Exato. onde a gente também acompanha mulheres, ajuda elas a desenvolver o casamento, principalmente através da comunicação, né? É, Que comunicação legal, gente. assertiva. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais de perto aí, acessa, né, Visio Training ou Relacionamento PHD, William Soares Prof. Vai lá, chama no direct, a gente vai ter maior alegria, né, de receber, de Bacana. conhecer a história. A gente ama conhecer histórias, porque assim, são biografias. E quando a gente fala, mesmo pessoas, por exemplo, que tá atravessando uma estação de instabilidade, por exemplo, no casamento, né, alguma crise ali, cara, é sua biografia sendo construída, ela não concluiu, não foi concluída. Por isso que você precisa honrá-la e aprender, amadurecer. E o amadurecimento, embora ele é uma decisão pessoal, mas dificilmente ela acontece de maneira solitária. Ela acontece a partir de um outro agente externo, alguém ajudando, orientando mesmo, sabe? Estimulando. Enfim, então é isso. Né? Acho que é isso aí. A gente Bacana. está chegando quase ao final do nosso bate-papo, que tá maravilhoso. Maravilhoso, curti Tá muito. muito bom, gente. Se deixar, a Muito gente fica até amanhã aqui. bom. Ah, mas a gente Bora. fica fácil Fácil, até amanhã. fácil. A gente fica fácil até Fácil. amanhã. Eu tenho algumas perguntas. O CidadeCast finaliza com umas perguntas bate-bola. Perguntas rápidas para respostas rápidas, tá bom? Bora. Então, Pros dois ou Pra pra os Tiara? dois. Vambora. É. Vai para lá. os dois, tá bom? Bora. Olha só. Primeiro, assim, simples, só pra gente conhecer um pouco mais da intimidade de vocês. Vocês têm apelido um para o outro? Tem show. Princesa, ele me Princesa. chama de princesa. Aí, como eu comecei a chamar as meninas de princesa, eu chamo ela agora de minha rainha. Ah, Tá no tá Aí certo. telefone, mudou lá em minha casa. rainha. Inclusive, Yasmin colocou ele pra mudar o meu nome no telefone dele. Princesa, Gente. somos nós, pai. Ela É é a a rainha. rainha da casa. rainha. Legal. E ele? E o William? Tem? Eu chamo muito de meu amor. Às vezes de chuchu. né? Às vezes. Aí ele fala, chuchu não, Chuchu é sem graça. brigadeiro, né? morango. Chuchu é um negócio tão sem graça. Coisas mais. Me diga aqui, qual foi a circunstância que vocês dois passaram juntos e que depois dela vocês disseram assim: depois dessa a gente atravessa qualquer coisa. Sem sombra de dúvida, foi essa que a gente mencionou. No noivado. No noivado, sem sombra de dúvida. Sem Isso sombra trouxe de pra dúvidas. gente uma direção, Senso de aliança, de cumplicidade, de clareza, decisão, exatamente. E assim, e eu acho que irrevogável. E como a gente, né, se manteve ali em cada decisão, assim, isso deu pra gente clareza, mais ainda hoje, quando a gente olha e investiga e fala, cara, a gente não tinha toda a clareza naquele momento e foi assim que a gente, né, agiu. Cara, é A graça de exatamente Deus aquilo. também cuidando A da graça gente ali. do Senhor Jesus, assim, sobre a gente, né, chancelando as decisões. Porque eu acho que esse é o grande desafio, assim, óbvio, né, pra quem crê. Cara, você precisa viver dentro do casamento, orando todos os dias, como se tudo dependesse do Senhor. Mas você precisa acordar
e decidir amar como se dependesse apenas de você. Exato. Porque senão você bota na conta de Deus, o jovem casal, vamos orar, você dá vontade de Deus. Aí 2, 3, 5 anos depois, mas não é mais, não é era o a vontade diabo. de Deus. Peraí, cara, calma aí. É. Existe um ruído aí que, né? Exato. Então, assim, precisa se responsabilizar e se implicar com Importante. isso. Certeza. Importante. Vocês conseguem pensar em qual foi a memória mais especial que vocês têm juntos? Caramba, essa eu não posso falar assim, pô. Às vezes a gente Cara, brinca. uma esse detalhe dá pra falar especial, pra mim, não existe uma especial. Assim, A gente tem muitas boas memórias. A gente, uma cultura que a gente tem também é de reviver muitas memórias. A Muitas. gente faz dates, digamos assim, né? E uma das coisas que a gente faz nos nossos dates, depois que a gente bota as meninas pra dormir, Verdade. Isso é imprescindível. que a gente vai comer alguma coisa ali, conversar e tudo mais, é relembrar viagens que foram gostosas, momentos que a gente viveu, coisas da Legal. nossa história, coisas engraçadas. Então, acho que isso torna vários momentos muito especiais. Muito acho que não dá especial. para resumir em um. É difícil. A gente né? tem uma dificuldade em relação a isso, porque realmente assim, a gente. Até momentos, e uma coisa legal, por exemplo, que lá atrás a gente aprendeu também, porque a gente tinha poucos recursos. Então, assim, quando a gente foi ter acesso a recursos, assim, graças a Deus a gente tem recursos hoje. Glória a Deus. Assim, realmente pra gente e pra poder, né, Abençoar abundar, outras abençoar, vidas, e é com isso certeza. mesmo, assim. E é pra isso que serve recurso. Mas a gente aprendeu fazer das coisas mais simples, muito especial, né? Então, assim, Bacana. puxa, a gente fazia celebração com muito pouco. O nosso namoro, eu não tinha dinheiro pra pagar, sair desse tiara pagava. Né? Assim, é Oh, meu Deus, interessante isso. qualquer hambúrguerzinho, Qualquer cachorro quente era Bem comemorado, Não, né? era comemorado. Era Então, assim, hoje não. comemorado, Então, assim, aí o momento mais especial fica difícil, né? Fica. Viagem. Fica. Tá Teve certo. algumas viagens especiais, tipo Teve. agora a mais última, mais recente, assim, que foi muito legal, foi a viagem de 10 anos de casado, que aí veio Bia. Que aí Bia A Bia comemoração Bia veio, foi. Olha aí, Foi gente. forte, foi forte. E aí uma coisa até, se eu posso dizer assim, a gente aprendeu isso, que assim, ó, você tem momentos de família, momentos de casal. Viagem de família, viagem de casal. E tem muitos casais que quando os filhos chegam, o apego é absoluto. Uhum. Nossa, eu não deixo as minhas crianças. Pelo amor de Deus, gente. Você não pode deixar E seu uma coisa que a marido, suas gente crianças. Vai te deixar naturalmente. E Cresce uma um pouco, coisa você que a vai gente ver. aprendeu, estudando inclusive sobre relacionamento, é que para as crianças, a segurança maior está na relação São dos qualidade pais. E da não relação. na relação Na dos qualidade. pais com Isso é elas. fato, Na gente. qualidade Então, da relação. assim, e na relação em si como um todo, essa segurança. Então, assim, eu e o William, a gente fala muito, quando a gente está investindo na gente como casal, quando a gente está saindo para viajar e deixar elas bem cuidadas com alguém, a gente está investindo Semanalmente. nelas também. Quando a gente sai, vamos lá, de maneira prática, Gente, E hoje- semanalmente. Se você perguntar para qualquer pessoa uma memória de infância, você prefere, você lembra assim, o meu pai e minha mãe não pôde me dar isso. Isso te machuca mais ou você lembrar, o meu pai e minha mãe brigavam muito na Claro, nossa frente? claro. Então, a melhor coisa que um homem pode fazer pelos seus filhos é amar a sua esposa. Amar Isso é irrestritamente. fato. E, por exemplo, essa Seguro, coisa de. essa- Claro como a luz do dia. E assim, e é irrevogável, absoluta, inexorável. Não tem conversa. Você pode até não concordar, mas assim, cara, viva isso e entregue isso pra sua família. E é legal que, assim, por exemplo, o que a gente faz hoje, né? Falando nossa experiência também. A gente, intencionalmente, a gente faz isso. A gente corre, a gente trabalha pra caramba. Né? Assim, Deus nos deu possibilidades, né? De trabalhar bastante. Manda muita gente pra gente, né? Entender, Uhum. cuidar. Nosso ministério, nosso trabalho também é nosso ministério. E é isso que a gente entende no final das contas. Assim, isso é um ministério, né? Deus não te dá para você sentar em cima. Então é para multiplicar mesmo. E aí o que acontece? Intencionalmente, a gente para intencionalmente. Opa, nós vamos sair, nós vamos curtir, nós vamos namorar, nós vamos ter uma noite bacana. Cara, você não tem... mas eu não tenho rede de apoio. Paga alguém para ficar, né? Invista nisso. Saia do lugar, chame alguém, um irmão da igreja que você Aprenda confia a lá. construir redes de Redes apoio, de inclusive apoio. porque tem gente que Claro. simplesmente decide viver numa ilha isolada, numa bolha que não precisa. E aí chega Construir E eu essas- falo muito com algumas pessoas que estão se aproximando da gente, né? Eu falo assim, ó, se você antes não tinha, agora você tem. Uhum. Pode
trazer aqui Contar pra com a casa, gente. pode contar com a gente, tem gente pode aqui pra deixar. cuidar. Assim como eu também vou te solicitar. É assim. Então Pra vamos estimular a juntos turma. construir essa rede de Bacana. apoio. E Porque a gente também não tem família na nossa cidade onde a Sim. gente mora hoje. Então nossas redes de apoio são construídas. com relações que a gente vai Construídas. construindo. Isso E é aí. tão importante isso, porque assim, olha só, as pesquisas mostram que 60% dos casais são insatisfeitos com a vida sexual. Quando os filhos chegam, sobe para 70%. Uhum. Olha que louco isso. Então, assim, ou seja, a esmagadora maioria, se a gente pegar 10 casais, 6 são insatisfeitos. Olha só. E isso é um pilar fundamental dentro do relacionamento. Sim. Só o Sim. sexo não fica ruim ou bom naturalmente. Com o passar do tempo, é uma bobeira, uma tolice, é intencional, é aprendido. Falado Claro. sobre isso. Qual é um grande erro? Um erro crasso. Ai. As pessoas querem falar sobre sexo na hora de fazer sexo. Então, é terrível isso. E mais, daqueles temas dos quais a gente não fala, não toca, não expõe, não conversa, a gente tem problemas sobre Com eles. certeza. Eu acho que Problemas clássicos. a gente vai ter que gravar um podcast específico sobre isso, hein? Cara, eu acho. Boa. Eita. Boa. Top. Boa. Coloca na agenda aí. Coloca Bora. na agenda, porque esse é um Bora. tema Esse é real. Delícias, E as coisa- delícias do delícia mesmo. matrimônio. E aí você pode me chamar e vamos fazer mesmo, sem censura, tá? Agora- É uma delícia, gente. Agora, olha Poxa, só, mas isso é pra bom. descontrair ainda. Tiara, me fala um superpoder que o William tem e o William me fala um superpoder que a Tiara Uau. tem. Cara, o William tem uma sensibilidade. O William pega as coisas no ar. Chega a ser engraçado, assim. Eu acho que esse é um grande superpoder que ele tem. E o poder de criar conexões de ideias também. Eu amo ouvir ele, assim. A gente se ouve muito. E ainda assim, quando ele fala, eu fico assim, babando. Acho que são dois grandes. Era pra ser um, né? Mas tem o terceiro também. Cara, ele é servidor num nível, assim, É só, casa. era só um superpoder. Mas é Tiara. porque ele é maravilhoso. Ah, Que lindo. Olha, Vocês eu estão acho, aqui com que, eu ela, acho que né? é uma das noites pra ficarem sem as meninas. Seria uma ótima noite. Alguém você? olhou ali já desconfiado. Não, tá tudo bem, calma, tá tudo bem, princesa. Tiara tem uma capacidade de… Primeiro, você olha pra ela, Tiara é muito meiga, doce. A docilidade dela. E ela consegue ser… Tiara era só doce quando era menina. Tiara se tornou doce e firme, né? Firmeza e docilidade. E essa docilidade, ela consegue encantar crianças, ela consegue encantar senhores de qualquer idade. Então ela consegue, né, assim, encantar com a meiguice, com a doçura dela. É um poder absurdo. E aí uma mulher dessa consegue, né, deixar um homem desse Amolecer aqui, o coração. amolecer, não tem nada. Por isso que exatamente. eu Que amo. Ela tem legal. vários, mas esse realmente, assim, é um de longe. As pessoas, Tiara atrai de maneira magnética, né, assim, com a personalidade dela. Isso é lindo mesmo. E mais que tudo, o que acontece? Fala uma outra coisa importante. Essa história, Tiara veio de pais separados, tal, isso trouxe muitas feridas, dores. Mas uma delas, a gente talvez até fale, né, Amanhã, pra com certeza. turma, só para o pessoal se localizar, né, porque um dia após essa gravação, a gente É vai isso palestrar, mesmo. tá, pessoal? Pra quem tá assistindo aqui, você que tá assistindo nesse momento, no dia posterior a gente vai palestrar num evento de casais, super bacana. E essa história trouxe dores, mas essa dor, na realidade, se tornou um grande poder de Tiara também. Então essa dor deu para ela sensibilidade, deu para ela também entendimento, compreensão, empatia absurda, né? Isso trouxe para ela, assim, ela consegue sentir a empatia por questões mais profundas, que às vezes eu não consigo, pela minha sensibilidade, mesmo tendo sensibilidade. Então, assim, isso é legal, bacana mesmo, de verdade. Legal, gente. Agora é mais rápido ainda, Bora. tá? Bora. Agora, Esses dois não agora, conseguem falar. agora é uma palavra. Agora é Bora. respostas. Olha só. Um dia especial. O casamento. Casamento. E pode ser 2? Não. Eu quero saber a data desse casamento. William, tá com ela aí na memória, né? Dia 21 de janeiro de 2012. Eita, acertou! Gelando, Não, sabe gelando. por quê? Eita. É porque eu confundo com os segundos dias, assim, muito especial. Que foi o dia do nascimento das meninas Ah, também, assim, sim. marcou muito. Mas é isso aí, janeirão. 21 de janeiro. Agora, um dia difícil. A gente. Não, mas assim, agora no casamento a gente perdeu um bebê. Né? E antes de Bia, acho que foi um dia difícil pra gente, Não imagino. pra família. Foi no dia dos pais. Foi no dia dos Então foi pais. muito difícil. Foi um dia assim, bem
bem Verdade. marcante também pra gente. Sentimos muito. É. É. Deus abençoe o coraçãozinho de vocês. Amém, amém. Um lugar? Praia. Cara, nossa cama. É mineiro, né? Gente, A praia. mineira Eu sempre vou gritou logo, responder praia. Uma cama Não, na praia tem virada jeito. na praia. Não. É, perfeito. Ou uma rede, pode ser uma rede virada na praia. Praia. E uma sensação? Como casal? Uma sensação. Eu tô apaixonada com sensação vivendo em praia. O ar Sabe? Essa batendo questão na de praia. natureza. É, Sim. liberdade. Sensação Eu acho que é de a sensação de natureza liberdade. Pra mim é a sensação caindo daquela. Nossa, que foi muito Cara. forte. A gente foi no. Beto Carreiro. Big Tower. Big Tower. Aquela sei. sensação foi forte, assim. Sei, de não sentir os pés. É, ou o Posso chão mudar sobre minha os pés. sensação? E qual que ela é? Vou mudar. E por quê? Minha sensação. Sentir que o abraço de William é o lugar onde eu tinha que estar. Ah, Isso que é maravilha. real. Assim, eu sinto isso ela fala com isso. muita frequência. Ela fala isso. Legal. Agora, um medo. Eu tinha mais, assim, de deixá-los precocemente. As meninas. com Compartilha ela. esse medo. É. E acho que por isso que eu fiz um seguro de vida. não muda muito, mas assim, é no sentido de deixá-las precocemente, né? Então. Esse era o medo. E Esse era o esse é o medo. meu medo também. Era o medo. É te perder. E um emoji. Nossa, isso. Deixa um emoji aí pra galera. Esse não Carinhas posso de mudar. olho, de coraçãozinho. É o meu coraçãozinho. preferido. Dela, né? O meu não posso falar, Ou com não. os corações Tá de Eu não posso volta falar, não, ainda. gente. Mas eu Ok, mando pra ela. censurado aqui. Censura. Nossa, adoro. E eu falo com ela, amor, cadê aquele emoji? Manda pra mim. Cadê aquele? A verdade é que ele é uma figurinha. É uma figurinha, mas pra mim é um emoji. E pra finalizar, uma oração. Cara, No meu caso, eu vou retomar a oração que foi a minha Nossa. declaração no casamento. votos, A gente né? fez os votos como declaração. E a minha declaração, que foi também uma oração, eu pedi ao Senhor que o nosso casamento fosse como uma árvore, que ela tivesse raízes muito profundas no amor de Jesus, que ela tivesse troncos fortes para poder resistir às tempestades e que ela fosse muito ampla a ponto Como galho, frondosa, frondosa aninhar. a ponto de dar frutos e sombra para outras pessoas que tivessem à nossa volta. Essa é nossa oração, pra e alinhar. essa é minha oração. E eu Maravilha. creio que a gente vive isso, assim. A gente tem um Com privilégio. certeza. E assim, eu não me sinto vaidoso por isso, mas eu me sinto, assim, privilegiado. Privilegiado. Por isso que, assim, toda vez que você tem algo em mão, de fato, assim, é um privilégio. A Privilégio gente servir. fala que a nossa relação ela é tão boa e ela só é tão boa porque é pra gente usar isso pra abençoar outras pessoas. Amém. Então, e a gente vê muito isso. A nossa casa é uma casa de acolhimento, assim. Casa de acolhimento. Muitas pessoas chegam e falam muito disso, assim, da nossa casa, da nossa relação, da nossa ambiência, da nossa convivência. Como as pessoas são isso, tocadas, exato. E é interessante você ver casais à distância. Uma coisa é a intimidade, porque a intimidade revela, né, as nossas imperfeições. É, Então, sim. assim, você quer conhecer os casais, vai conviver com eles, passa uma É, semana sim. junto. Como é É, que ele sim. trata ela quando tá nervoso, quando tá contrariado, ela, ele, e aí a gente acaba, né, se expondo de fato quem a gente é visceralmente, como você falou. Então, assim, a gente se sente privilegiado, realmente. Essa oração, a gente vive ela pela graça de Deus. E, enfim, e quanto mais isso acontece, né, mais a gente é abençoado. Amém. De verdade, a gente aprende, né? Estamos Amém. caminhando. Amém. Bacana. É, que A crescendo. gente está chegando ao final do nosso CidadeCast. Primeiro eu quero agradecer a você, meu amor, por partilhar esse momento comigo. Obrigado mesmo. E agradecer aos nossos convidados. Obrigado, gente. Foi uma delícia. Obrigada, Vocês prazer. são fabulosos, hein? Delícia. Foi muito bom. Eu O acho que a gente problema- precisa de mais edições. Ah, vamos junto. O problema é só o Né? tempo, que é deixar esses dois falarem aqui. Exatamente. A gente vai falar. Vamos e- garantir mais edições Não, pra a gente gente falar go- mais. perfeito, foi ótimo. Uma alegria, obrigado Muito pelo bom. convite também. Foi bom dividir, né? E trocar ideia, porque Bacana. a gente sabe da importância disso aqui. Para nós, inclusive, reforça. Toda vez que a gente fala, a gente reforça. A gente lembra com Bacana. gratidão. Relembrar disso, puxa, é uma delícia mesmo saber quanto a gente. Tá parecendo velhos falando, né? A gente não é tão velho, mas assim, a gente vê o quanto Deus. A gente caminhou, viveu e é legal demais. Então, estamos aqui para fazer isso. Isso é o nosso chamado. A gente vive isso e quer viver isso mais ainda, né, Tim? Amém. Botar as crianças para Maravilha. dormir mais cedo, cada vez É, mais. exatamente. A coisa fica boa e perdoa os Isso aí. vizinhos. Vambora. Obrigado, aí. gente. Muito obrigado por vocês partilharem não apenas os saberes de vocês,
mas também um pouco da História, né? história de vocês. Obrigado mesmo. Certeza. Esse foi o nosso Foi um prazer. CidadeCast. A gente agradece você. Por favor, se inscreva no nosso canal, acesse as nossas redes, curte, dá um like. Essas coisas aí que o pessoal de internet Ativa faz. as notificações. Ativa as notificações. Não cai a né? mão quando curte, quando Isso. tem. Gente, pode exato. fazer Isso lá. Compartilha mesmo. com aquele amigo, aquela amiga que tá precisando também. Com Isso mesmo. certeza. O desejo é que a sua vida, a sua família e o seu casamento seja abençoado. Amém, Que Deus amém. abençoe você. Amém. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.